Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando esses homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando, quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é meu filho escolhido, escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Quando, há 19 anos, padre jovem, estava numa paróquia e lá a minha capelã, irmã Flávia, que Deus a tenha em boa memória, ela percebia, assim, um pouco a tristeza, alguma preocupação mais séria, e ela exclamava assim: Padre, sum sum corda, ou seja, corações ao alto. E essa frase, aliás, a gente rediz em todas as missas: sum sum corda, habemus ad Dominum, nosso coração esteja no Senhor. Então, assim a gente vai percebendo que a nossa vida é feita de desejos de elevação e colocar o nosso coração em Deus. Quando hoje começávamos a ouvir a primeira leitura, a primeira coisa que Deus disse a Abraão: olha para o céu e conta as estrelas, a partir daqui para fazer-lhe conhecer quão numerosa seria a sua descendência. Mas esse olhar de ascensão, coloca o seu olhar no céu, é um convite, não só o olhar, mas também o nosso coração, a juntar-se ao olhar de Deus, que enxerga todas as coisas de uma amplitude muito maior do que estamos acostumados. E quando dizemos na missa, corações ao alto, nós pedimos a Deus a graça, que o nosso coração também possa se estender. Assim, então, o tempo da Quaresma não é um tempo de andar cabisbaixo, não é um tempo de tristeza, mas é um tempo em que nós vamos reencontrando a nossa unidade com Deus. Mas onde é que Deus está? Onde é que Cristo está? No alto. E esse alto, então, se confunde com as estrelas do céu, com o nosso coração que sobe para unir-se ao coração de Deus. Não para separar-nos desta realidade, pelo contrário. Deus escolheu Abraão para fazer com ele uma aliança e ele ser sinal de salvação às pessoas. Deus, então, quer que nos unamos a ele para que sejamos sinal de salvação aonde quer que estejamos. Então, assim, irmãos e irmãs, tempo de Quaresma não é tempo de gente cabisbaixa, triste, amargurada, azeda, que às vezes a gente vai fazendo jejum e começa a ficar uma pessoa chata. Não, sum sum corda, corações ao alto. Vamos colocar o nosso coração junto de Deus. Na segunda leitura, nós ouvimos São Paulo aos Filipenses. Ele faz uma advertência muito grave. Há entre vocês pessoas que se comportam como inimigos da cruz do Senhor. É como se dissesse: há entre vocês
gente que pega a pedra e joga na cruz, que cospe na cruz do Senhor. E ele vai dizer, por que isso? Por causa dos pecados que as pessoas vão cometendo ou uma vida que é contra a cruz do Senhor. Aliás, vale pensar assim, quantas vezes nós agimos com grosserias com a cruz do Senhor? Basta pensar, todas as vezes que a gente pensa em vida cômoda, sem trabalho, sem coisas árduas, se for possível, o mundo poderia acabar um barranco, né? Não que seja um barranco sujo, porque vai sujar minha roupa, dá trabalho, não, um barranco limpo. E ali eu morro bem encostado, sem problema. Olha, tem gente que tem como ideal de vida isto. Quando eu aposentar, quero ter o melhor salário, que aí eu fico tranquilo e vou passear. Insensato que vale tais bens, hoje mesmo você vai morrer, disse Jesus. E quantas vezes nós temos ideais de comodidade? Isto é ir contra a cruz do Senhor. Quando pensamos uma vida sem esforço, sem beleza, sem doação, então resulta exatamente colocar-se à cruz do Senhor. Mas notem bem, aquele mesmo Paulo que foi muito firme com os filipenses, logo em seguida ele vai dizer, meus irmãos, a quem quero muito bem, tenho saudades, a minha alegria, minha coroa, meus amigos. Ou seja, ele é capaz de fazer uma advertência muito séria e demonstrar estima. E aqui então, irmãos e irmãs, algo que precisamos aprender a fazer, a correção fraterna. A gente precisa aprender a corrigir as pessoas. Muitas vezes a gente corrige a pessoa de uma forma inadequada, com raiva, e que resulta no final duas pessoas brigadas, uma azeda, outra chateada, ficam um dia sem falar. Por quê? A correção não passou pelo caminho certo e não buscou o bem. Então, por isso que devemos estar muito atentos para que, ao fazermos uma correção, pretendamos o bem da pessoa. Para isso é importante rezar, buscar conselhos. Aqueles que dizem, olha, a vida do outro pouco me importa. Importa sim. Não importa é quando a gente está interessado na vida do outro para fazer fofoca, para participar da vida do outro, quando me envolvo na vida de outra pessoa sem pretender ajudá-la para que ela se torne santa, isso não. Mas eu tenho que me importar com a vida das pessoas. Se eu não me importo, isso tem um nome, abandono. Se eu não me importo, isso é falta de caridade. Portanto, tenho que me importar. Tenho que ajudar as pessoas, tenho que rezar por elas, tenho que dar bons conselhos, fazer correção fraterna. Então, nós estamos num tempo em que somos muito melindrados. Qualquer coisa que alguém nos diga já é caso de afetação, de sair pisando firme, de bater portas, dizer que foi desrespeitado. Quantas vezes nós estamos agindo como crianças pirracentas e não como adultos que devem refletir a capacidade de ouvir e ao mesmo tempo de corrigir aquilo que não vai bem. Então, assim, irmãos e irmãs, nesse tempo da Quaresma a gente percebe, a gente pensa os próprios pecados, descobre que tem coisas a corrigir, defeitos a se livrar, começamos também a perceber dos outros. Vamos ajudá-los, vamos fazer com que as pessoas reencontrem o caminho da paz e se tornem verdadeiramente Cristo. E no Santo Evangelho, nós podemos dizer que aqui é proposto um dos caminhos bonitos da fé cristã, a chamada via pulchritudinis, a via da beleza. A beleza aqui, de modo algum, é a beleza estética. Aliás, tem gente que persegue tanto a beleza estética que acaba oprimindo quem está ao lado. Isso não pode ser assim, tem que ser deste modo, tá bom. E se alguém mexe, mexeu, olha o que aconteceu. Há pessoas que exageram nos gastos, eu vou fazer isso, vou consertar isso, quem sabe fazendo essas coisas todas. Olha, essa não é a beleza cristã. A beleza cristã vem do amor, de amar o Senhor, de buscar a verdade, aí sim a verdadeira beleza cristã. Então cuidemos, irmãos e irmãs, para que busquemos esse caminho, amor à verdade, o amor a Deus, e esse amor nos transforma. Essa é a via da beleza. Passar pelo mundo amando o Senhor e fazendo com que as pessoas alcancem por nós Cristo. Certamente, o reflexo dessa beleza vai também nas coisas que fazemos. Um cristão não faz as coisas com desmazelo. Trabalhos são bem feitos até o fim, ou pequenas tarefas são bem feitas até o fim. As grandes nos preocupamos muito, porque quando as pessoas olharem para elas, se admirem.
e a gente possa dizer: não a mim, Senhor, mas a Ti toda a glória. E então, quando hoje ouvimos falar da transfiguração do Senhor, pensemos: o Senhor se vestiu de céu, Ele ficou belo e tudo que estava com Ele se transfigurou. Nós temos que mudar a nossa imagem. Essa imagem triste, azeda, nada. Nós somos filhos de Deus, somos belos, devemos passar pelo mundo como Cristo, vestidos de céu. E aí então é o que Jesus propõe aos discípulos: nada de ficar por aqui, Pedro, vamos. E descendo então, seguiu os seus caminhos com os seus discípulos, contemplativos no mundo. A esta beleza que encontramos na vida de oração, deve depois refletir na vida do mundo. E assim, irmãos, a última coisa. Na primeira leitura e no Santo Evangelho, aparece algo comum: o sono. É interessante, né? A gente começa a missa e já começa assim, sabe? E daí um começa, o outro vai junto, né? Só de falar assim já tem gente querendo abrir a boca, né? Então, esse negócio do sono é complicado. Abraão estava lá, teve sono, aí depois Deus veio. Depois no Santo Evangelho, Pedro, Tiago e João estavam com sono, mas está no Getsemane. Quem estava lá? Pedro, Tiago e João. O que estavam fazendo? Dormindo. E o Senhor vai dizer: nem uma hora comigo. E há poucos dias nós tínhamos uma meditação aqui, eu explicava aquilo que São Pedro de Alcântara. Aliás, São Pedro de Alcântara é qual padroeiro do Brasil, né? Antes de Nossa Senhora Aparecida, ele foi o padroeiro do Brasil. E ele explicava uma coisa muito interessante: se está com sono, vai dormir. Se está com sono e está doente, cuida da tua saúde. Mas atenção, há um sono que é de tentação. Então a gente tem que lutar contra ele. Aquele sono que vai nos pegando todas as vezes que vamos rezar. Se estamos descansados e a saúde está em ordem, é tentação. Então precisamos estabelecer luta, ficar de pé, ajoelhar-se. E aí vamos encontrando meios para que não sejamos vencidos pelo sono. Por quê? Imagine vocês, eu chego na casa de um amigo e ele começa a bocejar. Eu vou dizer: vai descansar, depois eu te visito. E se isso se repete sempre, eu não acho que não dá para ser teu amigo, porque está sempre cansado, acho que não quer que eu esteja lá. Deus não vai diminuir a amizade e amor por nós, mas de nossa parte ficará enfraquecido. Queridos irmãos e irmãs, outro dia um menino de 4 anos assentado aqui, ele mais os 3 irmãos, esse de 4 anos, olhou para Nossa Senhora e disse assim à mãe: mãe, nossa mãe é tão bonita, né? Exclamando, olhando para Nossa Senhora da Conceição: toda bela sois, Maria. A formosura de nossa querida mãe nos atrai. A gente quer ser belo, filhos da mãe da formosura que é Nossa Senhora, e que possamos essa beleza. Maria foi bela porque obedeceu a Deus e amou perfeitamente a Jesus Cristo. Vamos pedir a ela: mãe da formosura, proteja-nos e que a minha vida se transforme. Possamos dizer a ela: quero ser teu Jesus, me ajuda, ó Mãe do belo amor, para que viva intensamente a vontade do Senhor.